Boa tarde, sou a Maria Neto, da equipa do Estudo Autónomo. Sejam bem-vindos ao webinário Áreas Marinhas Protegidas, a solução para proteger 30% do oceano até 2030. Hoje temos como oradores os biólogos e educadores marinhos do Oceanário de Lisboa, Natasha Moreira, Marta Correia e Hugo Jesus. Informo que depois da apresentação dos nossos convidados, teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas na caixa QIA e informo também que a gravação deste webinário ficará disponível na plataforma do Estudo Autónomo. Visitem-nos no YouTube em Webinários de Estudo Autónomo. Agora, passo a palavra aos nossos convidados. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos e obrigada por terem vindo. Mostra que são interessados pelo oceano e só por isso já ficamos muito contentes. Então, o meu nome é Natasha, estou aqui ao pé do meu colega Hugo e Marta, trabalhamos no Oceanário de Lisboa e a nossa missão é partilhar um bocadinho da nossa paixão pelo oceano com vocês também. Espero que no final deste webinar todos nós possamos aprender um bocadinho mais e ter vontade de conhecer ainda melhor o oceano. Conhecer e proteger, até porque é o tema do nosso webinar, é áreas marinhas protegidas. O meu colega Hugo vai começar aqui a partilhar o ecrã dele para vos mostrar a nossa apresentação. Então, o título já sabem, Áreas Marinhas Protegidas, a solução para proteger pelo menos 30% do oceano até 2030. Mas afinal, o que são áreas marinhas protegidas? Alguém sabe? Nós não vos conseguimos ouvir, mas ao longo desta apresentação vamos desafiar-vos a pensar um bocadinho e a tentar responder aqui a algumas perguntas, alguns desafios. Então, o nome já indica um pouco. São zonas, áreas, no mar, porque são marinhas, ficam abaixo da linha da água, estão debaixo da água e são protegidas. Antes de vos continuar a explicar um bocadinho mais, vou pedir aqui ao colega Fábio para vos mostrar um vídeo muito curtinho e que explica bem o que são e porquê que são importantes. Tenham atenção que nós a seguir vamos fazer umas perguntas. Sabias que o oceano é essencial para o nosso planeta? Entre outras coisas, produz oxigênio, dá-nos comida e ainda ajuda a combater as alterações climáticas. Mas o oceano está em perigo. Muitas espécies estão a desaparecer e os seus habitats a serem destruídos. A melhor solução para ajudar o oceano são as áreas marinhas protegidas. Zonas especiais onde existem regras e limites para atividades humanas como a pesca e outras. Para decidir que áreas do oceano proteger, ouvem-se os cientistas, mas também outros, como pescadores, políticos e empresas de transporte e de turismo, para se partilharem ideias. Quando protegemos uma área do oceano, as algas e os animais marinhos têm tempo para recuperar, crescer, reproduzir-se e até podem sair dessa área para as zonas à volta, ajudando a pesca. E existem outros benefícios para todos. O oceano guarda mais carbono, o que ajuda a combater as alterações climáticas, o turismo aumenta, surgem mais profissões ligadas ao mar e a vida melhora para as comunidades costeiras e também para quem vive longe do mar. Até 2025, menos de 3% do oceano estava bem protegido, mas precisamos de proteger pelo menos 30% até 2030. Juntos podemos ajudar a criar mais áreas marinhas protegidas para termos um oceano saudável. Juntas-te a nós? Obrigada! Espero que tenham gostado deste vídeo curtinho, que já diz muita coisa. Então,
A definição assim mais fácil de uma área marinha protegida é uma área, uma zona no mar, que até podemos ver, por exemplo, através de um mapa, que no fundo está protegida porque tem regras para atividades das pessoas, atividades humanas. Por exemplo, há áreas marinhas protegidas onde não se pode pescar, ou onde não se pode passar com os barcos e lançar a âncora, porque pode estragar os fundos, onde não se pode construir nenhuma estrutura, mesmo que seja para energia renovável, e até há zonas, há áreas marinhas protegidas, onde não se pode ter outras atividades que as pessoas podem ter, como por exemplo passear, investigar, retirar amostras para estudar. Portanto, no fundo, são zonas do mar que têm regras para as atividades humanas. Quando pensamos em criar uma área marinha protegida, não conseguimos fazer de um dia para o outro. É preciso muita coisa antes, muitos passinhos. A primeira coisa que pensamos é no ambiente, em que vamos criar uma área que tenha regras para proteger a natureza. Mas, na verdade, antes disso, temos que ouvir o que os cientistas têm para nos dizer. Existem diferentes ciências que estudam o mar, okay? A oceanografia, a biologia, entre outras, e são eles que, ao estudarem a natureza, nos sabem dizer que perigos é que o oceano enfrenta, que ameaças, que atividades humanas é que são mais perigosas para o mar ou que têm mais efeitos negativos no ambiente marinho. Também são os cientistas que nos dizem onde é que é mesmo importante proteger para continuarmos a obter as coisas que o oceano nos dá, que aquela zona nos dá. Portanto, primeiro, ouvir os cientistas. Segundo, perceber qual a melhor forma de proteger aquela natureza marinha, aquela vida marinha. E por último, mas não menos importante, envolver todas as pessoas interessadas. Se todas as pessoas estiverem de acordo, ou seja, respeitarem a criação de uma área marinha protegida, no futuro também vão respeitar as regras. E quanto mais as pessoas respeitarem as regras, mais resultados positivos vamos ter a seguir. Portanto, temos que pensar em muita coisa quando decidimos proteger. Ok, então, como já falámos, o oceano tem então algumas ameaças e se calhar não está assim tão bem e tão cheio de vida como nós gostávamos que ele estivesse. E agora, olhando aqui para estas 5 imagens, não é? Temos aqui vários cenários, várias situações em que o oceano tem ou mais peixe, ou menos peixe, ou mais outros animais sem ser peixe, ou o habitat está assim mais bonito ou mais destruído. O fundo. O fundo do oceano está mais bonito ou mais destruído. E a questão que nós temos para vocês é qual destas imagens é que vocês acham que corresponde a como o oceano está hoje em dia. Acham que está assim mais vazio, que está assim com mais peixes? Podem tentar responder, se calhar, tentando usando o chat da reunião. Temos aqui, por exemplo, a situação A, em que tem muitos poucos peixes, muito pouca vida. Tem a situação B, que tem assim um bocadinho mais. E a resposta certa é, infelizmente, a situação A, onde temos então muito pouca vida, com o fundo do oceano também muito destruído, mas há alguma coisa que nós podemos fazer em relação a isto, certo? Então, até agora, nós já conseguimos proteger, até 2025, este ano, já conseguimos proteger um pedacinho do oceano. E outra questão que nós temos para vocês é quanto é que acham que desse oceano já está bem protegido, ok? E se vocês tiverem estado atentos ao vídeo, esta resposta estava lá. Então, aqui temos como se fosse 100 peixinhos, ok? Se o oceano fossem 100 peixinhos, para os mais velhos, podem tentar pensar assim em percentagens. Para os mais pequeninos, vamos pensar como se tivéssemos aqui 10 dedos,
quantos dedos é que teríamos do oceano protegidos? Ok? Acham que seriam os 10? Seriam 5? Os 10 não é de Os 10 não é de certeza. certeza. Mas quanto é que acham que seriam? Vou dar assim 5 segundos para pensarem. Ok? Se está muito, se está pouco. Temos uma resposta aqui. Temos uma resposta? Já temos uma resposta certa. Temos uma resposta certa, boa. Então. Temos várias. Temos muitas. Muitas, ok. E variadas. A resposta certa são, na verdade, se fossem 10 dedos, esquecem uma unha. Ok? Muito pouco do oceano é que está de facto bem protegido. Ok? Só 3%. Mas, ao ouvir os cientistas, eles acham que para nós conseguirmos ter um oceano verdadeiramente saudável, vamos precisar de proteger muito mais. Ok? Quanto mais é que acham que iríamos precisar de proteger? E a resposta, Pelo menos. Pelo menos. Para continuarmos a ter um oceano saudável, que nos dê todas as coisas boas que nós sabemos que dá, como o oxigênio, a absorver o calor, o carbono, as profissões, temos que ter pelo menos quanto do oceano protegido? Teríamos de ter 30%, ok? Ou seja, se fossem 10 dedos, 3 dedos tinham que estar protegidos. E estes 30% não é até 2100, ok? Tem que ser mais ou menos até 2030. Porquê? Quanto mais tempo demorarmos a proteger o oceano, mais difícil depois também vai ser conseguir recuperar, torná-lo saudável de volta, ok? Por isso, isto é pelo menos 30% do oceano até 2030. Que é um objetivo global, definido, ok? Um objetivo do mundo inteiro, então, conseguir fazer esta proteção, proteger 30% até 2030. Um objetivo definido pelas Nações Unidas para que todos os Estados-membros comecem a tomar decisões e medidas concretas para atingir, então, 30% do oceano do seu país ficar, então, protegido. E agora, eu trago aqui novamente estas imagens, ok? E, então, ao longo do tempo, se nós conseguirmos, então, proteger uma zona do oceano, ao longo do tempo vai haver alterações. Vamos ver alterações durante muitos anos, ok? Não é algo imediato. Nós não conseguimos, por exemplo, passar da imagem A para a imagem C. É um processo, ok? Pode demorar bastantes anos. Mas, para isso, então, começamos sempre do ponto A, que é como nós dissemos que o oceano estava hoje em dia, com muito pouca vida, e com o passar do tempo, conforme também conseguimos proteger mais o oceano, então mais vida vamos conseguir ver. Melhor os habitats, as casas deles também vão estar, ou seja, mais saudável o oceano vai ficar. E isto pode ser tanto com o tempo, depois temos uma área marinha protegida, mas também com o nível de proteção dessa zona do oceano, porque nós podemos proteger muito pouco ou totalmente uma área marinha, ok? E isso então depende do número de regras ou das regras que existem nessas áreas. O ideal seria então termos o mais protegido possível, uma proteção total, que, como podem ver nesta imagem, também seria aquilo que iria dar uma maior saúde ao oceano e acabar também por nos dar mais benefícios a nós, que também já vamos falar um bocadinho. Muito bem, então agora vamos falar um bocadinho sobre os benefícios das áreas marinhas protegidas. Os benefícios é as coisas boas que o oceano, e neste caso as áreas do oceano que vão ficar protegidas, nos dão, não só a nós pessoas, mas também para o planeta inteiro. O primeiro benefício é a proteção da vida marinha e da biodiversidade. A biodiversidade é a quantidade de animais e plantas diferentes que existe no planeta, neste caso no oceano, no mar. Então, quando uma área está protegida, no primeiro dia, se calhar, não temos muitos peixinhos, porque ela estava assim meio destruída, os peixinhos tinham sido embora, mas à medida que a casa deles vai ficando mais saudável, eles vão ter tempo para crescer, vão ter tempo para ficar mais velhos, e isto significa que vão ter tempo para arranjar parceiros, ou seja, namorados e namoradas, e ter bebés e ter famílias cada vez maiores.
Ou seja, passamos de ter poucos peixinhos a ter muitos peixinhos e peixes grandes e mais velhos. Eu ia só acrescentar, aqui também para os mais velhos, que pode mesmo chegar a aumentar 4 a 5 vezes mais o número de peixes numa área marinha protegida, ok? Não só eles têm tempo para crescer, como passam a ser mais e também a reproduzir-se cada vez mais, portanto, a deixar uma descendência cada vez maior e portanto, mais ovos, mais probabilidade de maior número de indivíduos no futuro. Pronto, com isto, há também a vinda de espécies diferentes, ou seja, animais diferentes. Ao início, aqui novamente, temos só assim os peixinhos azuis. Com o passar do tempo e o habitat ficar mais saudável, começam a aparecer os peixes cor de laranja, ali um polvo, também os caranguejos e, passado ainda mais tempo, começam então a aparecer muitos outros animais. Também aparecem, se virem no fundo do mar, os corais e as algas, portanto não são só os animais que nadam, também os animais que vivem no fundo do oceano têm este benefício da proteção destas áreas. E, por fim, neste benefício, com o aumento dos animais que há dentro da área marinha protegida, como esta área não tem paredes, não é? Não tem paredes, não tem rede, os animais não estão presos, eles podem passar para fora desta área. Ao passar para fora desta área, vão então passar para fora para o resto do oceano e o benefício da área que está protegida passa a ser um benefício para toda a área à volta. Ao protegermos uma determinada zona, portanto, ao pormos regras para as atividades que podem ser feitas ali, não só estamos a proteger a vida, como também estamos a proteger o ecossistema, portanto, a casa onde vivem aqueles animais ou aquelas plantas. Isto porque, como vos disse há bocadinho, algumas das atividades humanas, como por exemplo a pesca de arrasto, que arrasta uma grande rede pelos fundos, não só destrói a vida, como destrói os fundos também. Então, ao protegermos uma área, estamos também a recuperar aqueles habitats. E há habitats muito importantes que também são aqueles que estão mais ameaçados. Há habitats como os recifes de coral, os sapais, os mangais, as pradarias marinhas que parecem autênticos jardins de ervas debaixo d'água, que são muito importantes para o oceano, para o planeta e para a vida, porque nos dão oxigênio, porque absorvem carbono, porque ajudam-nos a combater as alterações climáticas e porque protegem a costa dos fenómenos mais extremos. Outro benefício é então o combate às alterações climáticas. E está aqui uma frase muito gira que diz que o oceano é o bombeiro do planeta Terra. E como assim o bombeiro? Então, como muitos de vocês já ouviram falar de certeza, o nosso planeta está a passar por algo muito mau, que são as alterações climáticas. Um dos mais afetados pelas alterações climáticas é o oceano. No entanto, também é o oceano a melhor solução para ajudar no combate às alterações climáticas. E como? Uma das coisas que o oceano permite é retirar o excesso de carbono que temos no ar, que é um gás que faz muito mal ao ambiente e que nós produzimos, seja através de fábricas, dos carros, ok, naqueles gases todos. Gases de efeito de estufa. De gases de efeito de estufa. E permite, então, armazenar esse gás, seja através das algas, seja no fundo do oceano, ok, na terra, e permite, então, retirar o excesso desse gás do nosso ar. Outra coisa que também ajuda é a retirar o excesso de calor do nosso planeta e depois espalhá-lo um bocadinho pelo mundo inteiro através das correntes do oceano. A seguir, temos então o benefício para as pescas. Como vimos no primeiro benefício, os animais, ao crescer e a multiplicarem-se, a haver cada vez mais na zona protegida, passam para fora. Fora da zona protegida, as pessoas já podem pescar e, havendo mais peixes a passar para estas zonas à volta, significa que os pescadores vão ter também mais peixes para pescar fora da zona protegida. Muitas vezes, uma das questões que pode surgir das pessoas que pescam nestas zonas que se decide proteger é, então, onde é que eu vou pescar? A solução é, então, pescar à volta das zonas. Claro que isto
Como já vimos, demora um bocadinho, não é? Não é de um dia para o outro, mas com o tempo os pescadores vão ganhar, então, com a proteção do oceano. Só acrescentar, é também muito importante que a pesca tenha as suas próprias regras, não é? Que comece a ser cada vez mais sustentável. Sou eu. Sim. Desculpem. Como eu disse há bocadinho, há habitats, portanto, há ecossistemas que são muito importantes porque alguns deles ajudam-nos a proteger a costa, portanto, as comunidades costeiras, da força do mar e também das tempestades ou dos fenómenos de eventos extremos que podem acontecer e que até sabemos que cada vez acontecem mais precisamente por causa das alterações climáticas. Então, os recifes de coral, os mangais, por terem assim uma estrutura agarrada ao fundo, acabam por ser uma barreira, portanto, ajudam a quebrar um pouco a força do mar e a proteger a costa. Se estes locais, se estes habitats e ecossistemas não estiverem saudáveis, não vão conseguir muito bem fazer isto. Portanto, não vão conseguir muito bem ter este papel de barreira costeira e, portanto, quem vive mais perto destas zonas vai sofrer mais consequências, vai haver mais destruição. Outro benefício é para o turismo e para a economia. Ou seja, para as pessoas visitarem também o oceano. E como assim visitar o oceano? Por exemplo, há muitas pessoas que gostam de ir passear no oceano para conseguir ver golfinhos, conseguir ver baleias, conseguir ver a vida no oceano, seja a mergulhar, seja em cima de um barco, ok? E isto então permite que as áreas marinhas protegidas permitem que cada vez as pessoas consigam ir visitar o oceano, ver coisas muito bonitas, animais muito lindos, o que vai ajudar também à economia, ou seja, às empresas que fazem esse turismo e não só, ok? Também há outras profissões, seja para investigar o oceano, seja para as próprias pessoas que vão ter que ficar a controlar e a gerir a área marinha protegida, seja para fazer investigação para medicamentos que acabam por ser para nós próprios, ok? Ou seja, também acaba por ter muitos benefícios, mesmo para a parte económica, para a parte dos empregos e das profissões para as pessoas. Eu sou mergulhadora, eu tenho-vos a dizer que se eu souber que um sítio tem muita vida, que ainda por cima está protegido, para mim seria sem dúvida um sítio que eu quereria ir visitar para mergulhar. Portanto, havendo mais vida e estando um oceano mais saudável, mais pessoas têm vontade de o visitar. Claro que também é importante haver regras para o turismo ser sustentável. Este é um benefício um bocadinho diferente dos que vimos até agora, porque é a preservação do património cultural. Ou seja, há várias pessoas que vivem junto ao mar. E há várias pessoas que vivem junto ao mar já há muito tempo. O que quer dizer que cresceram com hábitos, tradições, por exemplo, música, religião, tipos de pesca, que estão muito ligados ao oceano. Se o oceano estiver pouco saudável e se o sítio onde estas pessoas vivem for destruído, tudo isto é perdido. Por outro lado, se estes sítios forem protegidos, vamos proteger também, então, a cultura destas pessoas, a maneira como elas vivem. Sim, vocês podem tentar fazer este exercício de pensarem no sítio onde vocês vivem, se existe alguma tradição, alguma receita gastronómica, alguma música, algum artista ligado mais ao mar. Nós, Portugal, somos um país, não é, que tradicionalmente temos uma ligação muito estreita e muito próxima do mar e por isso faz parte da nossa cultura. Claro que também podemos aplicar, por exemplo, aos índios, às comunidades indígenas ou outras populações que têm esta relação também próxima. Por último, eu acho que esta é óbvia, se temos um oceano saudável, a verdade é que nós próprios também nos vamos sentir melhor. Quem é que não gosta de dar um passeio à beira-mar? Alguns preferem fazer desporto aquático no mar. Eu, por exemplo, gosto muito de mergulhar. Mergulhar para mim é como se fosse uma terapia, fico logo melhor durante e depois. Portanto, há
uma parte que não se vê tão bem, não é? Não dá para nós tocarmos, mas que também é um benefício muito grande que o oceano nos dá e que, se o protegermos, portanto, através das áreas marinhas protegidas, vamos continuar a tê-lo. Estes são os 8 benefícios que nós escolhemos, que achamos serem dos mais importantes que as áreas marinhas protegidas nos dão. Mas atenção, existem muitos mais e vocês depois podem descobrir que outros. Agora, o que nós vamos querer... Agora o que nós vamos querer mesmo é... Agora que vocês já aprenderam um bocadinho mais sobre áreas marinhas protegidas, gostávamos muito que vocês participassem num desafio que nós lançámos com a equipa de estudo autónomo, com outros parceiros portugueses e internacionais, que se chama Mini 3030 Challenge. Muito bem, então, o que é que vocês têm de fazer para participar? Primeiro é até dia 16 de maio, e isto é um desafio para todos os alunos de todo o mundo, está bem? Nós estamos aqui a falar com turmas de Portugal, mas desafiamos alunos de todo o mundo. Parte deste desafio vai incluir também uma fotografia de grupo, depois já vamos ver porque é que para vocês ainda por cima vai ser extra importante. E por último, o ponto mais importante deste desafio é fazer ouvir as vozes dos estudantes perto das Nações, junto às Nações Unidas, durante a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que vai acontecer já em junho, está bem? Com a entrega de uma carta com os estudantes, os jovens, a dizerem que querem que as Nações Unidas protejam melhor o oceano. Como é que podem participar? Primeiro, depois de conhecerem agora os benefícios das áreas marinhas protegidas, vão votar nos 3 que cada um de vocês acha mais importante. Tá bem? Ou seja, destes 8 que nós falamos, escolhem os 3 que cada um de vocês acha que é o mais importante, os mais importantes. Depois, nós temos uma carta aberta para entregar então às Nações Unidas na conferência, e esta carta temos aqui um excerto da carta que é como se fosse a vossa voz a apelar à proteção do oceano, especificamente por esta meta dos 30 por 30, para proteger o oceano através da criação de áreas marinhas protegidas. Tá bem? Depois nós temos estes documentos todos disponíveis e poderão ler, com os professores, poderão ler este excerto e ficar a saber o que é que está na carta para decidirem se concordam com o que está na carta e se concordam com a entrega. Se não concordarem, não faz mal, está bem? Nós também aceitamos pessoas que não concordam ou que não sabem se concordam ou se discordam, que não têm opinião, está bem? Todas as respostas são válidas. Isto é como se fosse um processo democrático, não é? Se calhar muitos de vós já estão perto de virem a ter esse papel de cidadãos ativos numas eleições futuras, por exemplo, e, portanto, isto aqui é também para estimular um bocadinho esse exercício de cada um ter a sua opinião, de poderem-se fazer ouvir e de mesmo opiniões diferentes serem tão válidas quanto as outras. A ideia depois é então fazer um apanhado, uma média, não é, das opiniões das crianças e jovens dos vários países e entregar esse apelo às Nações Unidas a dizer que as crianças e os jovens exigem que o oceano seja mais protegido, porque isso vai influenciar o seu futuro, ok? Por último, desafiamos então a tirar uma foto de grupo criativa, portanto, puxem pela vossa imaginação para incluir na vossa foto. Podem aceder também a um certificado de participação, está bem? Já vamos dizer onde é que estes materiais estão disponíveis a seguir. Esta fotografia é importante por 2 razões. A primeira é porque nós queremos depois incluir numa grande peça gráfica a dizer 30 por 30, parecida com a imagem que está aí, para depois mostrarmos na Conferência dos Oceanos, está bem? Em Nice, em França. Portanto, imaginem a vossa fotografia de turma a ser mostrada em França.
Acho que é uma ideia bastante Não só em incrível, França, mas para quem não tem ideia, a terceira Conferência Mundial dos Oceanos das Nações Unidas vai reunir líderes de todo o mundo, portanto, de todos os Estados-membros das Nações Unidas. E esta é a oportunidade não só de vos fazer ouvir, como também mostrar, através desta peça, que existem toda esta quantidade de alunos de várias partes do mundo unidos pela mesma razão, a proteção do oceano. E por último, este é um motivo especial só aqui para as turmas de Portugal, podes passar é que nós lançámos um passatempo. E as 3 turmas com as fotografias mais criativas vão ganhar uma noite a dormir com os tubarões aqui no Oceanário de Lisboa. Estão a ver estes meninos aí deitados a olhar para o tubarão-touro? Podem ser vocês. Está bem? É uma noite incrível, sensações muito diferentes, onde não só vão poder aprender mais sobre esta espécie, sobre estes predadores de topo que são tão importantes para manter o equilíbrio das teias tróficas, como também se vão divertir e vão relaxar assim ao pé destes grandes animais, não é todos os dias. Podemos visitar o Oceanário só para vocês. É verdade. Quando acordam de manhã, antes dos visitantes chegarem, vocês podem então visitar o Oceanário sozinhos. Acreditem que é muito diferente. Para participarem, para participarem no passatempo e ganharem a dormida com os tubarões, precisam então de submeter o formulário... Habilitarem-se a ganhar. Precisam então de submeter o formulário de participação no Mini 30x30 Challenge, que está aqui neste website, que é o www.studentsforocean.com, e submeter a fotografia de grupo, que pode ser enviada através do formulário ou através deste contacto de e-mail que aqui está, ok? Só acrescentar que neste site, portanto, neste primeiro QR Code amarelo, vocês encontram todas as informações sobre este desafio, mas também todos os recursos, como a Marta disse, que estão disponíveis até em 4 línguas diferentes, e também é onde nós vamos publicar as novidades, portanto, sempre que há um evento novo ou quando tivermos os resultados, vão ser comunicados também aqui. Também tem lá o link para o formulário. Eu acho que depois deste bocadinho connosco, vocês já estão preparados para participar, já conseguem votar no top 3 dos benefícios e já conseguem ler então aquele bocadinho da carta e decidir se concordam ou não com aquele apelo. Obrigada, terminamos por aqui e abrimos espacinho às perguntas, não é, Maria? É verdade. Antes de mais, eu queria vos agradecer esta viagem às áreas marinhas protegidas e antes de passarmos aqui às questões que nos foram colocadas, tenho uma pergunta para cada um de vós, que é um bocadinho difícil, pode ser? É o seguinte, então, qual é a palavra que escolheriam para definir o que o oceano significa para vocês? Vida. Era isso que eu ia dizer. Para mim é vida, porque sem oceano não há vida. E paz também. Paz. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos agora passar aqui às questões que nos foram colocadas, e digo já que foram muitas. A primeira é a seguinte: que critérios são usados para definir quais áreas do oceano devem ser protegidas? Então, como eu disse, temos de ouvir dos cientistas. Por exemplo, há pouco tempo fizemos uma expedição aqui perto de Mafra, Cascais, Sintra, uma expedição científica para se recolherem dados que nos ajudem a perceber qual é o estado daquele ecossistema, portanto, a nível das espécies, da biodiversidade, dos próprios habitats e dos fundos. Se virmos que está num estado de degradação muito avançado, então seria uma zona a proteger. Mas, por outro lado, é preciso falar com quem utiliza aquela zona, portanto, desde pescadores, marítimo-turísticas, e perceber qual é a melhor forma de proteger, não prejudicando também as pessoas. Portanto, eu acho que são várias coisas a ter em conta
quando se decide onde proteger e como. Muito obrigada. Temos aqui outra questão, que é como se mede o sucesso de uma área marinha protegida? Existem indicadores claros e eficazes? Vocês querem? Eu posso responder. Pronto, o sucesso depende também muito do nível de proteção, como vimos. E é uma coisa que demora tempo. Mas uma área marinha protegida bem gerida vai ter sempre monitorização, ou seja, vai-se medindo a qualidade da água, ou seja, se a poluição é cada vez menor, a biodiversidade se vai melhorando, portanto, não, diz. Eu ia dizer também, precisamente, o tamanho dos animais, dos indivíduos, portanto, peixes maiores que conseguiram atingir um tamanho maior e uma idade mais avançada é sinal de um bom resultado daquela área marinha protegida. Pronto, exato. Portanto, depois lá está. Mais uma vez, também depende um bocadinho da área. Se calhar o critério num recife de coral vai ser um bocadinho diferente do critério numa floresta de mangal, porque são habitats muito diferentes. Mas o sucesso é basicamente quanto mais saudável ficar o habitat e a zona, maior sucesso está a ter a área protegida. Eu ia só dizer que também é importante então comparar com o que se sabe, com os dados que os cientistas nos deram antes da área marinha protegida ter sido criada. Portanto, comparar o antes e o depois e ver se houve uma evolução positiva. Muito bem, obrigada. Temos aqui mais questões, então a próxima é a seguinte: proteger 30% do oceano até 2030 é suficiente para travar a perda de biodiversidade marinha? O de proteger 30% é o mínimo, ou seja, não é o suficiente para travar tudo, é simplesmente o suficiente, ou mais ou menos, para conseguirmos desacelerar o desgaste do oceano, ok? E conseguirmos então manter um nível minimamente saudável para que continue a ajudar no combate às alterações climáticas, a ajudar-nos a nós próprios, no nosso bem-estar, na nossa saúde, na saúde geral do planeta. Sim, nós até costumamos usar essa expressão assim com os mais pequeninos, que é como se fosse a reserva do nosso carro, sabem? Aquele mínimo que nós temos para continuar a andar. Esses 30% é a reserva do nosso planeta. Uhum. Muito obrigada. Passamos então à próxima. Qual é o equilíbrio ideal entre áreas marinhas protegidas de proteção total e áreas marinhas protegidas de uso sustentável? Força. Ok. Então, aqui, mais uma vez, as áreas marinhas protegidas é mesmo caso a caso. Normalmente a proteção total é dada a sítios ou que estão muito degradados ou que, mesmo que ainda estejam saudáveis, são sítios extremamente importantes e que têm mesmo que ser totalmente protegidos, porque se aquele sítio ficar danificado, ou é muito difícil depois de recuperar, ou afeta muitas outras zonas. As proteções menores e com um uso sustentável normalmente estão mais associadas então a comunidades que dependem muito daquelas áreas, como comunidades pesqueiras, e que aí então tem que se fazer pesar o benefício e a utilização, porque protegendo uma área nós depois também não queremos que as pessoas sejam prejudicadas, porque cria tensões, as pessoas ficam contra a área, não vão respeitar as regras. E então, ou seja, ninguém beneficia. Portanto, aqui o uso sustentável normalmente está mais então associado a zonas que precisam de ser usadas, de continuar a ser usadas. Sustentável inclui ambiente, economia e sociedade, ok? Portanto, tem que ser o equilíbrio entre estes três setores. Exatamente, e como a Natasha disse logo no início, para que uma área marinha seja bem sucedida, não podemos só olhar para a ciência ou só para o ambiente, também temos que olhar para as pessoas. Muito obrigada. Passamos então a mais uma pergunta. Quais são os maiores obstáculos à criação de áreas marinhas protegidas? Este é difícil.
Não, é difícil porquê? Porque nós estamos aqui a falar como se isto fosse muito fácil, mas fazer uma área marinha protegida é algo muito complexo. Para já, porque quem decide é o governo, mas muitas vezes os nossos governantes não estão a par disto, ou porque não são biólogos, ou porque não têm nenhuma familiaridade com o assunto. E então, como eu disse, é um processo que tem que juntar toda a gente à mesa, cientistas, governantes, pescadores, empresários, toda a gente tem que estar, inclusive as escolas, ok? Tem que estar toda a gente à mesa a decidir em conjunto o que proteger, como, qual é o nível de proteção, quem é que vai beneficiar, quem é que vai ter que fazer um esforçozinho ao início, mas que depois vai compensar. E depois então começar a redigir aqueles documentos muito chatos, mas que são eles que então depois vão criar a lei, e só quando a lei está criada é que a área marinha protegida está criada. A partir daí também é todo um processo que é monitorizar, portanto vigiar, ver se está a correr bem, fazer estes estudos para se perceber se teve resultados ou não, comparar com o estado anterior para ver se houve uma boa evolução. Sensibilizar as próprias pessoas para que elas próprias também queiram fazer parte da manutenção da área marinha protegida. E daí ser tão importante também envolver as escolas dos locais. E pronto, e é um processo demorado, e até 2030 só faltou 5 anos. Por isso é bom que os Estados-membros comecem a tomar decisões mais rápidas e mais concretas. Muito obrigada. Ainda temos aqui mais um bocadinho de tempo para mais 2 questões. A questão é: quantas áreas marinhas protegidas temos em Portugal? Vamos conseguir ter 30% do nosso mar protegido até 2030? Então, quantas são? 17 agora? Não é? Não tenho a certeza, agora de cor. Não tenho certeza. Eu acho que neste momento acho que são 17. A nossa dúvida é porque no início do ano criou-se a mais recente, que foi no Algarve, foi oficialmente aprovada da Pedra do Valaco. Isso foi do ano passado. Este ano já foi dos Açores. Já foi dos Açores, pronto. Sim, mas acho que então se calhar já são 18, não é? A dos Açores já foi aprovada, então já temos 18. Além disso, a dos Açores, a área marinha protegida dos Açores é também a maior do Atlântico Norte. Portanto, Portugal está aqui a servir um bocadinho como um exemplo para outros países, principalmente na Europa e no Atlântico Norte. Com essa área ficamos mais próximos de atingir os 30% aqui em Portugal, mas ainda não é suficiente. Posso-vos dizer que está a ser trabalhada mais 2 áreas marinhas protegidas para o futuro próximo, espero, que será no Banco do Gorringe. Não vou agora alongar muito sobre isso, mas podem pesquisar um bocadinho sobre uma expedição que foi feita o ano passado aí, para se ver o estado e para se ver se valia a pena proteger. E outra, então, que apanha uma zona de Cascais, Mafra e Sintra, está bem? Talvez com essa já se cumpra então os 30% em Portugal. Exatamente. Muito Mas obrigada. é uma questão também de pesquisar. Nós agora não temos aqui números. Obrigada. E agora, só para terminar, temos aqui mais uma questão, que é: gostaríamos de saber qual é o comportamento mais importante a adotarmos para a proteção do oceano. Há muitos comportamentos. Nós temos aqui 2 coisas, que é os comportamentos individuais, que são muito importantes, não é? Comportamentos que têm a ver com a redução do consumo, as escolhas mais sustentáveis no nosso dia-a-dia, e que é algo que depende de cada um de vocês, aliás, de cada um de nós, começar a mudar esses comportamentos. E depois temos outros coletivos, que é o que estamos aqui a apelar à vossa ação como sociedade, que é tentarmos fazer ver quem governa, quem toma decisões, o quanto é importante começar a proteger. Às vezes temos que ser inteligentes na forma como colocamos as coisas, porque depende com quem estamos a falar. O que pode interessar mais pode ser o dinheiro, ou pode ser a economia e as profissões,
e poucas vezes é o ambiente. Portanto, aqui através da nossa voz conseguimos fazer então este apelo, esta carta que pedimos que vocês depois possam ler, e no fundo apelar a um comportamento coletivo que depende dos governos do país. Por isso, eu não sei se eu não respondi bem, não respondi qual é o mais importante, acho que depende de cada um de nós e de qual é a estratégia que queremos seguir. Comportamento individual e, em simultâneo, esta cidadania ativa. Às vezes só o simples passar a palavra já é um comportamento super importante para apoiar na proteção do oceano. Mas se formos pensar num comportamento mais específico, se calhar quando vamos à peixaria comprar peixe, olhar de onde é que vem o peixe, como é que foi pescado e escolher sempre então alternativas mais amigas do ambiente. Muito bem. Quero agradecer-vos, Natasha, Marta e Hugo, por este momento tão importante, esta viagem às áreas marinhas protegidas. E aproveito para me despedir. Espero que estejam atentos aos próximos webinários e até breve. Obrigada. Espero que tenham gostado. Obrigada. Obrigada. Espero que fiquem atentos ao Mini 30-30 Challenge. Fica o convite. Participem!